Você já se perguntou por que os rifles de ferrolho são os mais precisos, mais do que os semiautomáticos a gás? Bom, eu já vi muitos artigos e vídeos sobre isso e geralmente eles são muito reducionistas nesse assunto. Provavelmente você já tem algumas respostas para essa pergunta em mente. Como o quê? Por que o fuzil de ferrolho não tem tantas peças móveis quanto os de gás? Mas na verdade, a ideia de que o fuzil de ferrolho é mais preciso do que o semiautomático é totalmente falsa. A questão vai muito além disso. Então, que tipo de fuzil é o mais preciso? O semiautomático ou o de ferrolho? Por que todos descartam os fuzis semiautomáticos? É verdade que os fuzis semiautomáticos são menos confiáveis? E que tipo de fuzil os atiradores de elite preferem? Hoje vamos responder a todas essas perguntas e faremos isso de uma maneira bem científica, então fique à vontade. E seja bem-vindo ao Guns Club. Primeiro, precisamos entender as diferenças básicas entre os dois tipos de arma. Os rifles de ferrolho usam um mecanismo simples, acionado manualmente pelo usuário, para ejetar cada estojo e inserir um novo cartucho. Esse método limita bastante a velocidade de disparo do rifle, mas particularmente os atiradores de elite não precisam de muita cadência de tiro devido à natureza do seu trabalho. Por outro lado, os rifles semiautomáticos utilizam um mecanismo acionado pelos gases do disparo que empurram um pistão. Assim, o ferrolho é movido para trás, ejetando o estojo e, em seguida, colocando um novo cartucho pronto para disparar no cano. Ambos sistemas são extremamente precisos, podendo ser usados para atirar em alvos a quilômetros de distância. No entanto, é inegável que um é mais preciso que o outro. Os rifles de ferrolho são mais precisos por vários motivos. Para começar, temos o motivo mais óbvio. Quanto mais peças móveis um rifle tiver, maior será a margem de erro. Nos rifles de ferrolho, o ferrolho está fixo, ancorado no lugar durante o disparo. Isso faz com que a arma seja semelhante a disparar um canhão. Nos fuzis semiautomáticos, o ferrolho é móvel e, embora não se mova durante o disparo, por não ser fixo, ele tende a vibrar e a se mover parcialmente a cada disparo. Além disso, parte dos gases do disparo é usada para acionar a arma, afetando a precisão. Isso é completamente verdade e definitivamente não é um mito. Os rifles de precisão de ferrolho são mais precisos do que os semiautomáticos. No entanto, isso não se aplica a todos os rifles. Certamente, essa diferença pode ser notada em rifles que não foram projetados especificamente para tiro de precisão, como os rifles de atirador designado, que pertencem a uma família de armas de infantaria. Esses geralmente não apresentam muitas mudanças em relação à sua versão de infantaria. Normalmente, só se coloca uma mira telescópica e um cano mais longo. Temos muitos exemplos desse tipo de arma, como os Stoner 25. Mas e se você projetar um fuzil do zero para tiro de longa distância e pedirem que ele seja semiautomático? Você simplesmente se esforça para que essa diferença de precisão seja nula, ou até mesmo revertê-la para que sua arma semiautomática seja muito mais precisa do que as de ferrolho. Mais adiante falaremos sobre esse tipo de arma, porque de fato elas existem. Mas antes precisamos falar de outro fator negativo nas armas semiautomáticas acionadas por gás. Vamos prestar bastante atenção em como esses sistemas funcionam. Durante cada disparo, o sistema de gás coleta os gases do próprio cano perto da boca. E aqui já temos um problema. Desviar parte dos gases que impulsionam o projétil obviamente afeta parcialmente o seu impulso. Além disso, o fato de o cano ter cavidades também afeta parcialmente a precisão. Em seguida, os gases empurram um pistão que, por sua vez, empurra o ferrolho para trás para ejetar o estojo e colocar um novo cartucho, pronto para disparar. Aqui temos outro problema. Dependendo do sistema, o ferrolho de um fuzil a gás, como um AR-15, pode começar a destravar muito antes do projétil ter saído do cano. Por exemplo, em fuzis de acionamento direto, como os AR-15, ou em fuzis com sobregasificação ou amortecedor leve. Esses dois últimos valores mencionados são ajustáveis, mas seu desajuste pode ser imperceptível. Claro, esses fatores afetam a precisão de um fuzil. Agora é impossível que um atirador com um fuzil de ferrolho acione o ferrolho de sua arma tão rápido a ponto de esse fenômeno acontecer. Por isso que o fuzil de ferrolho é mais preciso.
Um último fator que afeta a precisão desses fuzis é a própria ação do martelo ao disparar. Os fuzis de ferrolho funcionam como uma arma de percussor, o gatilho atua diretamente para liberar o percussor. O mecanismo implica que o movimento principal do mecanismo é o percussor, movendo-se em linha com o cano. Já nos fuzis semiautomáticos, o mecanismo, é claro, é mais complexo. Havendo rotação e mais movimento, o martelo atinge o percussor e também para de forma muito abrupta. É outra fonte de movimento, resultando em uma pequena imprecisão. Todos esses fatores são imperceptíveis a distâncias médias e curtas, por isso não são um problema em fuzis destinados à infantaria, mas em distâncias maiores ficam mais evidentes. Todos esses fatores que revisamos hoje não estão presentes em fuzis de ferrolho, porque, literalmente, são apenas um cano raiado e nada mais. Isso significa então que os fuzis de atirador de ferrolho são mais precisos do que os semiautomáticos? Claramente não, ou pelo menos não totalmente. Abaixo de 1.000 metros de alcance, os efeitos mencionados são quase imperceptíveis e nos fuzis semiautomáticos, especificamente projetados para serem fuzis de atirador de elite. Você teria que ser um verdadeiro erudito para notar essas variações. Como exemplo, poderíamos falar do SVD. Dragunov usa um sistema de gás de pistão longo semelhante ao dos Kalashnikov, que obviamente o torna um fuzil semi-automático. É claramente um dos melhores fuzis da história e sua precisão é muito boa. No entanto, acima de 1.000 metros, os efeitos negativos mencionados anteriormente podem afetar sua precisão, tornando-o parcialmente ineficaz a essa distância. Para que seja um fuzil de precisão semiautomático capaz de disparar a distâncias superiores a 1.000 metros, é necessário mitigar os problemas dos sistemas de gás com soluções mecânicas. Vamos tomar como exemplo o Barrett M82. É um fuzil extremamente famoso por sua grande precisão e seu poder. Embora não seja exatamente um fuzil de atirador de elite, ele é voltado para o tiro de precisão. Ele tem um alcance efetivo de 1.800 metros de acordo com sua munição calibre 50. Para alcançar sua grande precisão, foi necessário fazer várias melhorias mecânicas no design convencional do fuzil de atirador de elite a gás. Bem, diretamente não foi usado um sistema a gás, mas sim um sistema de recuo simples. Ao disparar, o ferrolho recua pela força da explosão do tiro, exatamente 25 milímetros. Dessa forma, ele ejeta o estojo e coloca um novo cartucho no cano. Seu design garante que o cano continue hermético até o projétil sair da boca. Dessa forma, é possível emular o design de um rifle de ferrolho em uma arma semiautomática. Vamos dar uma olhada também em como funciona. O percussor é linear com pouquíssimos movimentos. Dessa forma, todos os efeitos negativos de um sistema semiautomático foram mitigados. Depois da criação do M82, a Barrett optou por fazer versões de ferrolho para serem mais aceitáveis para o exército dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, as versões de ferrolho da Barrett foram derrotadas nos concursos do exército pela M82, semiautomática, sendo muito melhor do que suas versões de ferrolho. A M82 foi usada para realizar a terceira baixa a maior distância da história, a 2.815 metros. Foi feita por um soldado australiano no Afeganistão e também foi feita a oitava baixa, a 2.300 metros. E também muitas outras neste ranking. Como você pode ver, se for bem projetada, um fuzil semiautomático não necessariamente precisa ser menos preciso do que um de ferrolho. Certamente, para fabricar fuzis de atirador de elite, os fabricantes optam por fazê-los de ferrolho para não complicar o desenvolvimento nem encarecer o projeto final. Mas ainda assim, os fuzis semiautomáticos continuam sendo muito precisos se forem bem projetados e fabricados. Também existe um mito muito difundido que costuma ser pensado pela população em geral, que é o de que os atiradores de elite não usam fuzis semiautomáticos porque eles seriam menos confiáveis em comparação com um fuzil de ferrolho. E bem, quem diz isso tem um ponto. Um fuzil de ferrolho certamente é mais difícil de travar e mais fácil de limpar, tem menos peças móveis que possam falhar. Mas os fuzis de atirador de elite raramente travam porque não são disparados tanto quanto um fuzil padrão. Eles são parcialmente herméticos, então se não forem disparados não deve entrar muita sujeira. Essa é uma consideração que não se leva tanto em conta na hora de escolher um fuzil, levando em conta tudo o que dissemos. Quando você for escolher um fuzil de atirador de elite, não se preocupe tanto se ele é de ferrolho ou semiautomático.
pense no fabricante e no alcance efetivo dele, mais do que se é de ferrolho ou semiautomático. Se você se interessou por este vídeo, talvez queira ver por que os atiradores de elite não miram na cabeça de seus alvos. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até logo!